Bom, boa tarde, pessoal. Todos tomaram café lá? Hein? Levanta a mão só para eu ter certeza, para ver se já estão alimentados para a próxima etapa. Bom, beleza, agora com o coffee break vocês podem ficar aqui até as 2 horas da manhã, né? Bom, pessoal, agora a gente vai começar. Agora é um case aqui da faculdade, tá, pessoal? A gente vai ter um professor aqui falando sobre o Joomla, como que ele é utilizado na faculdade. E foi um dos caras que ajudou muito a gente a fazer acontecer o Joomla Day aqui. Eu queria chamar o professor Jorge Pirola, esse grande cara aqui que vos apresento, está com ele. Obrigado, Alves. Tudo bom? Muito conteúdo hoje. Eu fiquei tão feliz quando a gente conversando aqui nos bastidores, o Elvis falou para mim, nossa, tem 14 estados da federação aqui dentro, né, representados. Isso eu falei para ele, para um evento que é um evento regional, feito pelo Joomla SP, acho maravilhoso. A gente estava até conversando agora também sobre isso. E como que isso abre caminho para obviamente, esses assuntos disseminarem nos outros estados, e cada estado vai crescendo, e cada vez mais a troca de conhecimento. Isso é fabuloso. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é que o Elvis me convenceu a dar essa palestra. Eu falei, eu não queria falar nada, eu só quero fazer o meu papel lá, né? Fazer com que o Joomla Day aconteça bem aqui na faculdade. Então, ele falou, não, mas é importante que você fale que foram dadas aulas na graduação de Joomla. Então, o que eu quero contar para vocês é assim, como que surgiu essa ideia, por que surgiu essa ideia. Vamos lá. Nosso padroeiro, São Judas Tadeu. Uma noite eu sonhei com ele e ele perguntava para mim, Pirola, meu filho, o que faremos para diminuir a evasão escolar nos primeiros anos de computação? Alguém aqui trabalha em universidade? Por favor, levanta a mão quem trabalha em universidade. Obrigado. Ih, não desliguei o celular. Não adianta, porque meio ponto não vai me ajudar. Quando o aluno chega para mim e fala, professor, dá meio ponto. Eu falo, eu dou, não vai te ajudar em nada mesmo, não adianta meio ponto, né? Quem precisa de meio ponto é porque está ferrado, então não adianta dar meio ponto. Bom, pois é. Casa de ferreiro e espeta de pau, né? Pois é. Então, na verdade, o pessoal que levantou a mão daí das universidades, não sei se tem essa consciência de que a taxa de evasão nos primeiros anos é muito grande. Principalmente nas escolas particulares, como é o caso dessa universidade. E aí, depois da súplica de São Judas, que não foi para mim, na verdade, né? Vou para todos os professores que ministram aula nos primeiros anos. E aí o pessoal, como eu dou aula na faculdade de Ciências Exatas, Tecnologia e Ciências Exatas aqui na faculdade, a gente percebia que muitos alunos saíam do primeiro ano de computação, que é tanto de sistemas de informação, quanto de ciência da computação, não porque eles não gostavam de computação. Não, porque computação eles gostavam, eles vieram fazer o curso. É porque, em algum momento, tinha uma disciplina de matemática lá. E em matemática, os caras não sabiam. E a culpa não é deles. É de quem deixou de chegarem lá desse jeito, né? Mas isso é uma outra discussão, talvez num congresso sobre educação. É um outro assunto. Tá? Então, aí, quais foram as principais atitudes que a Faculdade de Tecnologia e Ciências Exatas teve? Primeira coisa, vamos dar aulas de nivelamento de matemática. Então, tinha o pessoal da engenharia, tinha aula lá de matemática aos sábados, e uma outra turma para o pessoal de ciência da computação e sistemas de informação. Muita gente veio, tal, gostou, não sei o quê. Mais aulas de lógicas, porque também descobriu-se que a disciplina que mais reprovava no primeiro ano de sistemas e ciência da computação era a disciplina de lógica de programação. Não é? Não é assim? É assim mesmo. É normal.
É normal. É que nem falar nas faculdades de engenharia, fala, ó, a disciplina que mais reprova no primeiro ano é cálculo 1. Por quê? Porque o pessoal vem fraco de matemática. É porque cálculo 1 é difícil? Não é difícil, é porque o pessoal não tem base, e aí, bom, tudo bem. Então, fazer o nivelamento. Mais aulas de lógica, porque, como eu acabei de falar, muita gente reprovar, sim. Quando eu falo muita gente, eu falo de 50%. E eu juro que o nosso professor não é ruim. Né? Porque quando você tem 80% da turma reprova, tem alguma coisa errada, não do lado dos alunos, talvez do outro lado, na minha opinião. Né? Mas eu conheço professores, eu também faço parte do corpo docente de lógica, e falo, olha, tem alguma coisa errada, temos que fazer algumas coisas a mais. Então, tinham 4 aulas de lógica, 2 práticas e 2 teóricas, viraram 6 aulas, 4 teóricas, 2 só para desenvolver lógica, 2 só para desenvolver orientação a objetos e 1 teórica. Muito bem. E aí, apareceu uma tal de disciplina motivadora. Bom, meu diretor falou assim, ó, Pirola, tem que ir lá e motivar os caras. Eu falei, vou pôr uma saia. Concordo, não ia motivar ninguém. Então, vou tocar o hino do Corinthians, pronto, aí sim. Né? Bom, brincadeiras à parte, existia a grande questão, como que nós vamos motivar os alunos? Mesmo porque havia claramente, na faculdade de computação, tinham 2 grupos de alunos. O grupo do pessoal que faz sistema de informação e o grupo do pessoal que faz ciência da computação, que tem algumas coisas... são cursos muito parecidos. Sim, muito parecidos, mas tem coisas que são muito diferentes. E aí, essa disciplina motivadora, então, no curso de ciência da computação, o que foi feito? O Excel a gente deu como... vamos, por exemplo... Lembra que eu falei que o pessoal tinha dificuldade em matemática? E continua tendo, infelizmente? Vamos fazer lá uma equação de segundo grau, ver a curva, aí você muda os valores de ABC, vê o comportamento da curva, isso no Excel faz o gráfico, putz, é ótimo. O pessoal entende, porque fazer na sala de aula, tem que fazer à mão, plano cartesiano, calcular x1, x e y, é difícil, dá trabalho. No Excel é instantâneo, eles viam como funcionava o comportamento da curva, da parábola, e assim vai. Além disso, Javacara, não sei se vocês já ouviram falar, isso é interessante, até para quem trabalha nas universidades, em academia, dá uma olhada nesse tipo de coisa. Ainda hoje a gente usa Javacara para o pessoal de ciência da computação. Né? Robocode, que era muito legal, porque no final do ano fazia era uma disputa entre os alunos da própria turma para saber qual robô era melhor, e, obviamente, eliminava o seu concorrente. Só que esse robô funcionava por intermédio de programação em Java. Então, o cara não gostava... Quer dizer, ele achava que não gostava de programar. Só que, como ele tinha algo importante... Como ele queria vencer o jogo, vencer o campeonato, ele estudava Java. Legal, né? Parece óbvio, mas, pois é. Do lado de sistema de informação... Também o Excel, como eu já falei, né, que era muito básico e tal. E aí pensamos, falando assim, olha, uma coisa legal para sistema de informação, qual que é o grande diferencial, né, de sistema de informação e ciência da computação? O cientista da computação, o foco dele é o computador. Eu vou estudar a máquina, ver como ela funciona, como ela faz as comunicações, tipo de protocolo, como é que funciona lá a memória, assim por diante. O cara de sistema de informação, na nossa cabeça aqui na faculdade, é assim. É um cara que olha a empresa, fala assim, bom, estou com um problema aqui. Como que eu resolvo esse problema utilizando o TI? Lógico, no primeiro nível pode ser que ele tenha que programar, no segundo nível ele vai ser analista, no terceiro nível ele vai ser o diretor. No enésimo nível, ele vai ser o diretor de TI. Né? Bom,
Então, a gente falou assim, esse cara de sistema de informação é uma pessoa que tem que entender muito mais de negócio, business, do que o cara de ciência da computação. Bom, como a gente vai falar de negócio? Olha, como que a gente vai falar de negócio para eles de uma forma que eles consigam entender? Vamos fazer uma loja virtual. Putz, tem que programar demais. E foi aí que o Joomla foi nos apresentado. Eu também não conhecia. E aí falou assim, é difícil? Pessoal, é difícil? Vamos ser bem sinceros. É difícil fazer uma loja virtual em Joomla? Veja, eu não quero aquela loja maravilhosa de nível acadêmico. É difícil fazer uma loja virtual? Não, não é. Pois é. O que nós usamos? Joomla 2.5. O que nós tivemos de usar de infraestrutura? Bom, já tinha a infraestrutura toda de redes, né, dos laboratórios. Pegamos uma máquina lá, um servidor virtual, demos um IP para ele, colocamos um champ e colocamos o Joomla 2.5. Ponto. Só que colocou uma instalação para cada aluno, vamos dizer assim. Por quê? Porque se hoje o aluno tem aula na máquina X do laboratório 1, amanhã ele está aqui passando, quer estudar Joomla, ele vai na máquina C do laboratório 10. E está tudo no mesmo servidor, ele digita o número do IP e vai muito bem. Então, por isso que nós não deixamos localhost, caso alguém já pergunte. Foi melhor fazer no servidor. E, obviamente, o que nós fizemos? Joomla, como é que funciona? Vamos criar um artigo, vamos publicar um artigo, faço configuração básica, troca um tema, coloca um template legal, busca templates. Simples, né, gente? Não é simples. Só que cada template diferente, os alunos que não conheciam, eles vibravam. Porque para a gente, principalmente para vocês que estão aqui, é óbvio. Para eles não é. Para quem não conhece, o cara carrega o template e mudou tudo. Fala, poxa, eu não precisei programar uma linha. Isso é uma outra coisa importante. No primeiro ano, praticamente, a não ser se ele já tiver uma cultura externa da universidade, a pessoa não sabe programar. Então, que ferramenta eu posso utilizar para que o aluno faça alguma coisa, tenha um resultado legal e ele fala assim, puxa, vou continuar estudando isso aqui. E é óbvio, né, que a gente mostrava o template e falava, mas professor, e se eu quiser? Agora você tem que aprender a programar. E assim vai. Bom, Joomla 2.5, e aí pegou o VirtueMart. Não estou fazendo propaganda do VirtueMart, só estou falando que nós usamos ele. Poderia ser outro. Falaram que eu tinha que correr, é isso mesmo? Não? Agora já foi. Tá bom. Já estou praticamente na última, né? Que conclusão a gente conseguiu tirar disso tudo? Primeira conclusão, eu acho fundamental quem quer fazer isso, às vezes até mesmo dentro da empresa, quer que um grupo de profissionais da empresa comece a trabalhar com Joomla, quer fomentar que eles criem cultura, instale no servidor, não instale local, né? Porque ele pode mudar de máquina e continuar com a mesma instalação dele. Nós configuramos, eu digo eu, né? Configuramos um tutorial muito básico. Por isso que eu coloquei aqui um tutorial mínimo. Porque é importante que ele também siga com suas próprias pernas, mas tem algo mínimo que é o pontapé, é o boot. Né? Então, por exemplo, como que a instalação? Todo mundo fez a instalação. Então, tinha uma receitinha de bolo. Obviamente que não simplesmente dava receita e falava, se vira. Não, explicava, isso aqui é uma SQL, eles já estavam tendo aula de banco de dados na outra disciplina, então já sabia o que era. Né? Então, aí, aula 1, como eu crio um artigo, as coisas mais básicas, tinha tutorial, tá certo? Ficava no site. De forma que a gente fazia esse tutorial e por trás falava assim, olha, você pode instalar na sua casa. Mas é gratuito. Professor, quanto é? É free. É de grátis.
É de grátis e é difícil? Não, é super fácil. Você só tem que baixar lá um programa que vai simular, fazer o localhost. Qual que é? E assim vai. Simplesmente o próprio aluno ia querendo saber como funcionava. Né? E instalava, chegava no outro dia, chegava na outra semana. Quantos não aconteceram isso? Eu falo, Pirola, em vez de eu trabalhar no computador da São Judas, eu não posso trabalhar no meu notebook porque eu já instalei, eu estou fazendo um negócio aqui. Eu falo, lógico que pode. Eu quero que você faça. O importante é que você faça, não aonde. É fácil de trabalhar. É tão fácil de trabalhar que a gente faz John Last Days, né? Por aí. Quer dizer, não é tão fácil de trabalhar. Tem muita coisa a ser explorada. A gente pode aprofundar muito, muito, muito. Mas naquele momento, né, para aquelas pessoas, ele foi simples de trabalhar. Né? Outra coisa, tinha resultado imediato. Mudei o template, F5, como eu faço para mudar isso aqui? Vai lá e... Simples, simples, simples. Volto, simples para aquele nível. Né? E aumentava a curiosidade. Né? Como é que eu faço para... Como eu já falei para vocês, como eu faço para fazer isso? Mas eu quero mudar essa cor. Tem que ser... Vamos pensar em CSS. Bom, o que é isso? Opa! Vamos ver o que é CSS. Mas aí eu tenho que trabalhar com... Qual é a linguagem? É PHP. Como é que trabalha com PHP? É parecido com Java? Tem algumas semelhanças. Como é que é? Então, vai lá e vê. Então, o que aconteceu é que tinha gente que tinha que começar a aula aqui 7h10 da noite e saía do serviço, chegava aqui 6 horas e ficava só fuçando nesse tipo de coisa. Né? E aí a gente pôde, aumentando a curiosidade, a pessoa estuda. Pessoal, o que nos move a estudar é a dúvida e a curiosidade. Se não, fica estático, fica do jeito que eu estou, não tenho dúvida, não tenho vontade. Tá? Então, eu acho que essa conversa com vocês é justamente para falar o seguinte, olha, o Joomla, é lógico que é uma plataforma legal, para a gente dá para fazer zilhões de coisas, mas dá para usar no mundo acadêmico. E foi por causa dessas aulas, né, que a gente fez em 2011, que este evento está sendo realizado aqui. Né? Acho que isso é uma outra ponte importante. O Elvis, que é um dos coordenadores do evento, ou não é, Elvis? Aê. Foi meu aluno, coitado, né? Contava piada pra caramba, né? Muita, né? Só salve o Corinthians, é isso aí. E depois de um tempo, eu estava dando aula, ele já não era mais meu aluno, estava dando aula à noite no laboratório, aula de algoritmos de estrutura de dados. Legal. E aí ele bateu na porta e falou, Pirola, vamos fazer o Joomla Day aqui em São Paulo? Eu falei, nossa, como você sabe o que é isso? Não, é que eu tive aquelas aulas, eu comecei a estudar, comecei a fazer não sei o quê, aí entrei no grupo dos joomleiros e blá, 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 blá. Ou seja, ele já me atropelou há muito tempo. Que bom, que bom. Tá? E acho que assim a gente, não sei se existe alguma curiosidade ou alguma coisa que eu possa não ter falado, então fica aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esse tipo de coisa. Principalmente para quem trabalha com a universidade ou mesmo para nível técnico, viu, pessoal? Escola de nível técnico também é uma coisa muito interessante e não apenas para o pessoal da computação. Tem cursos de publicidade, cursos de artes, dá para fazer isso aqui, simplesmente para a pessoa publicar o seu trabalho. Usa o Joomla. É tão simples, até um certo nível. Tá bom? Alguma pergunta? Diga. Não, tem aqui outro. Enquanto isso, eu quero contar uma piada. Contar uma piada, não? A da maçã não é legal aqui. Né? A da maçã não é boa. Alguém tem alguma pergunta aqui? Pois Jorge, tudo bom? Eu tive oportunidade no ano retrasado, eu estava dando aula na faculdade, tinha muita resistência em função de ser PHP. Como é que vocês
contornaram isso? Porque, pelo menos lá na instituição que eu estava dando aula, era Java, 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 falava em PHP, o povo arrepiava. Então já descartou qualquer possibilidade em função disso. A gente conseguiu trabalhar com o Joomla e um grupo da turma com o WordPress, porque eram uma disciplina do curso de design de interface. Então, para esses, eles tiveram mais interesse e a gente conseguiu desenvolver. Mas para sistemas e... Qual é o seu nome? Paulo. Meu colega Paulo, você conhece algum tipo de profissional mais resistente que o profissional da área acadêmica? Estou pensando. Eu não conheço. Então, houve algumas brigas. Não saímos na porrada, mas... Né, porque também tem outra coisa na área acadêmica, né? Não, eu sou o senhor professor doutor, você... Então, eu sei muito mais. Tem tudo isso aí. Mas, como veio... Na verdade, a mudança de postura veio de cima para baixo. Em alguns casos, é ótimo que seja assim. Nosso diretor, o professor Ângelo Zanini, falou assim, olha, tem que mudar. E aí ele escolheu duas pessoas, né, 2 professores, que trouxeram o Joomla. A pergunta que você fez é o seguinte, teve problema se foi PHP? Sabe por que não teve? Porque nós não programamos nada. Aqui na São Judas também, nós somos bandeirinha Java, vamos dizer assim. Daqui a pouco muda, vai ser outra bandeira. Quando eu sou formado aqui, em 1800 e qualquer coisa, o protocolo era sinal de fumaça, essas coisas assim, né? Eu me formei aqui, eu me lembro que eu programei Pascal. Begin, e lá no final, end ponto. É a única coisa que eu lembro. Quando eu vim dar aula aqui em 2001, era C. E, de repente, virou Java. Só que, obviamente, muitas outras coisas acontecem aí. O Joomla foi legal porque, para estimular o aluno lá no primeiro ano, para ele fazer a mudança, teve aluno que chegou para mim e falou assim, pô, meu pai tem uma lojinha, dá para eu fazer? Dá. Ele não programou uma linha de PHP. Então, justamente por causa disso, não houve problema. Agora, eu acho que se nós tivéssemos investido mais, eu acho que essa disciplina ia abrir um parênteses e ia falar de CSS. Ia falar de PHP, porque você vai falar de PHP, praticamente a estrutura, até o ponto de vírgula tem, né? Então, é muito parecido, assim. Não ia ter muito sofrimento. Mas eu entendo que o maior problema é a resistência acadêmica. O grupo de professores, ainda mais uma disciplina que é dada em todos os primeiros anos de computação, tem muitos professores, é muito difícil mudar a cabeça de todo mundo. Aqui, Pirola. Diga. A minha pergunta ia ser bem parecida com a do Paulo, mas é mais um outro contexto. Assim, eu sou formado em sistema de informação, realmente tem bastante diferença, né, para a ciência da computação. E há 7 anos, e lá eu trabalhei com Java, JSP, praticamente nunca usei na minha vida, e tudo que eu faço hoje eu aprendi em casa. Né? Minha faculdade serviu apenas para a lógica, né, que a gente sabe que é importante, Java é legal para aprender lógica, mas por que não usar, por exemplo, o Ruby? O Ruby é praticamente um algoritmo que funciona, que roda e dá projetos de startup, por exemplo. Por que não usar uma ferramenta como essa e até mesmo PHP, se a gente vê que a maioria dos sites hoje são feitos em PHP, né, e Python e assim por diante. Por que tanta resistência? Por que tanta insistência em usar o Java, já que pouquíssimas pessoas que vão sair dali vão... Beleza, Java, o cara que sabe Java, o cara vai receber bem. Beleza, porque tem poucos. Mas a maioria, muitos hoje, eles vão abrir seu próprio negócio, vão criar seus sites, né? E vão cair na internet, quer dizer, por justamente, mais que você fale assim, vou programar somente desktop. Está morto, esse cara está morto. Justamente. Tá morto. Aí, assim, então, assim, desde quando eu comecei a ver Java na faculdade, já vai fazer uns 10 anos. Então, 10 anos mudou muita coisa. Naquela época, até que Java até estava num contexto legal, mas, pô, são 10 anos, por que essa insistência? O que é JSP, cara? Se o cara não fizer ciência da computação, ele nem vai saber o que é JSP. Por que insistir tanto nisso? Eu tenho uma resposta muito clara para você. Não sei. A resposta é tão... Quer ver, na verdade,
Eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu falo. Não, é que eu estou dentro da universidade, não posso, eu tenho que tomar cuidado. Mas, como eu já falei, eu não conheço pessoas tão resistentes à mudança como os professores, né? Quando estou na sala dos professores, eu converso com os meus colegas e falo assim, eita, raça maldita que é professor, né? A gente brinca assim mesmo, né? É meio porque a gente sabe o quanto é resistente. Sabe por que é tão resistente? Porque o cara vai fazer ele termina a faculdade, aí ele vai fazer uma pós. Aí ele faz o mestrado. E demora tanto tempo para fazer o mestrado, então tem um lastro. Aí ele sai e vai fazer o doutorado. Aí tem um lastrão. Entendeu? Então, as coisas têm muito peso. Então, aquilo que se aprende, aquilo tem muito peso. E, justamente por isso, acho que, às vezes, ele tem medo da mudança. Porque parece que o professor, o docente, às vezes ele esquece que ele tem que estar constantemente aprendendo. Quer dizer, não é porque eu fiz o mestrado, porque eu fiz o doutorado, beleza, acabou. Ao contrário, né? Eu não lembro, o Elvis, não sei se ele lembra, mas quando eu fui todo primeiro ano que eu vou dar aula, aí eu piso na sala, eu falo assim, olha, eu estou aqui para aprender com vocês. Né? Sabe por quê? Porque eu me lembro que quando eu fui fazer faculdade, eu já era gerente de CPD. Porque eu aprendi como você, aprendi na empresa, lá em casa, programando, sei lá como isso foi aparecer, caiu no meu colo. E aí veio um professor dar aula para mim. E aí ele mostrava um algoritmo, eu falava, pô, mas esse algoritmo é muito lento, dá para fazer com muito menos linhas. E aí eu falo assim, eu falo para os meus alunos, olha, não é porque eu estou aqui que eu sou melhor. Né? Então, a gente tem que aprender a mudar junto. Eu dou muitos seminários para os meus alunos. Muita gente fala que seminário é bom para professor, não dar aula. Mas, de fato, o professor aprende pra caramba. Eu pedi para os alunos meus falarem sobre Deep Web. Eu não entendia nada sobre Deep Web. Deram uma aula, foi formidável. E eu gostei muito depois. Usei bastante Deep Web. Ainda uso. Tá bom? Então, voltando. A resposta é porque existe uma resistência muito grande no meio acadêmico. E, às vezes, se você vai mudar uma disciplina, principalmente de primeiro ano, que você tem 10, 20 turmas, você não tem 1 ou 2 professores. Você tem um grupo de professores. E fazer com que todos mudem é difícil. E eu acho que a melhor solução é uma diretriz vertical. O diretor ou o coordenador do curso tem que falar assim, é assim. Mas por quê? Porque eu quero. Mas isso não é democrático. Dane-se. Porque se for democrático, não muda. É muito difícil. É muito difícil, concordo com você. Pessoal, antes de mais nada, eu vou abrir para mais essa pergunta e mais outra, tá? Para a gente fazer correr o evento, porque a gente ainda tem mais uma mesa redonda aí, com grandes surpresas. Professor, Oi, diga lá. eu sou professor também no ensino técnico. Coitado. E eu dou aula assim, minhas classes são na periferia, né? São bairros bem afastados. Eu tive muita resistência, esse problema que você Em São enfrenta. Paulo? São Paulo, litoral. E aconteceu muitos exemplos desses, assim, bem parecidos. Deixa eu dar um sorriso aqui, calma aí. Ai, você é tão bonitinho no jornal. Continua, colega, continue. E eu queria mais trocar uma figurinha assim, aconteceu muito isso comigo, né? Aí a questão, calma aí. E a gente usa também uma ferramenta que você não disse, é mais para trocar uma figurinha. Para a questão de lógica, eu uso o Visualg. Uma ferramenta assim que é extraordinária. Como é que é? Visualg. Eu vou procurar, não conheço. Visualg, algoritmo. Né? É estilo Pascal, só que é em português. Então, assim, isso deu uma adiantada muito grande no decorrer do curso. E o Joomla eu usei agora, na última turma, né? Justamente com a mesma questão, assim, eu preciso motivar o aluno no primeiro semestre. É formidável. Tinha turma que eu não conseguia motivar com Visualg, porque também é um pouco complicada a questão da lógica, da matemática em defasagem, na periferia mais ainda. E uma coisa que eu usei, que eu atrelei, aí, mais também para trocar figurinha, né, com quem está na área aí do ensino, eu tento atrelar um projeto no primeiro semestre para o fim do curso. Uma espécie de eu nem falo em TCC, senão assusta, né? Mas assim, a tua mãe tem uma pastelaria? Vamos fazer um site para tua mãe. A tua igreja tem site? Vamos fazer um site para tua igreja.
E saúde, beleza? E aí a pessoa começa a matutar e ela começa a ter uma cobrança de fora da escola. Pô, e aquele site que você ia fazer para mim? Geralmente eu pego o cliente e trago dentro da escola quando eu consigo. E aí a pressão não é mais só estou falando da desistência. A pressão passa a vir também de fora da escola. Aí tem que mudar. Se a pressão é além de vertical, se ela é externa, não tem como o corpo docente falar, não estou ouvindo, não dá. Tem que mudar mesmo. Viso algo. Só não vou mexer hoje, mas segunda-feira eu vou dar uma olhada. Mais alguém? Ô, Pirola, só para fazer mais um comentário. Eu também já tenho 18 anos que eu estou na área acadêmica. Eu me afastei da UNAERP esse ano, né? Fiquei 18 anos na Universidade de Ribeirão Preto. E lá a gente tem o Joomla também na grade, só que no curso de pós-graduação. Né? Eu dou aula lá no curso de pós-graduação em sistemas web. É uma disciplina que a gente tem de 4 sábados que a gente se reúne também e a gente fala o básico do Joomla. E o interessante é isso, vocês estão já ensinando isso na graduação aqui. Lá na pós-graduação a gente apresenta isso para o pessoal do curso de pós em sistemas web e muita gente fica fascinada. Falei, pô, né? Nossa, dá para fazer isso, é tão fácil. Então tem muita gente que não conhece e isso o pessoal já está na pós-graduação, hein? Ele já fez um curso de graduação, já conheceu muita coisa do mercado e na pós-graduação ele não tem nem noção das ferramentas que tem disponíveis no mercado. Então é só um adendo aí da sua palestra. Bom, Elvis, contigo. Bom, pessoal, eu queria agradecer ao senhor Jorge Pirola. Oh, senhor. Realmente ele é um grande professor. Me deu aula. Temos aqui uma pequena lembrança para ele. Obrigado. Né? Obrigado. Obrigado. Mais um agora, com a saia. Não posso contar a piada da Agora, antes maçã. dele ir embora, eu preciso... Você pode apagar a luz, por favor? Ah, não, sacanagem. Se eu fazer uma surpresa pro Pirola, Pessoal, eu queria que seja um pouco bem forte mesmo, hoje é aniversário dele, até aqui ajudou a gente muito. O cara é fera demais, viu? aniversário dele hoje. Parabéns pra você Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pronto. Muito obrigado. Ó, muito obrigado. São É pi, pirola. Isso. É pirola, não é o que vocês estão pensando, não. Não faz mal, obrigado. O que valeu é a intenção. Não vai jogar na minha cara, não, né? Não. Tá bom. Obrigado. É um pedaço para cada um? Será que dá? Deixa eu colocar, senão vai cair. Obrigado pelo carinho. Quero dizer para vocês o seguinte. Quando eu levei essa proposta que o Elvis trouxe para mim, falou, ó, vamos trazer o Joomla Day para São Judas, tanto a minha coordenação como a minha diretoria, todo o pessoal do marketing gostou muito da ideia, eu acho que isso foi muito bom e a expectativa é que amanhã tenha muito mais pessoas ainda, né? Eu sei que muitas coisas não se medem pelo número, pela quantidade, sim pela qualidade, mas que ter número também é bom, não é? Então, amanhã a perspectiva é que aumente bastante a quantidade de pessoas, tá? Eu quero agradecer ao Elvis, agradecer toda a equipe pelo carinho e vamos em frente. Obrigado vocês. A São Judas, em nome da São Judas, eu quero agradecer a presença de vocês. A São Judas é uma universidade que acredita que não se faz universidade se a porta da universidade não estiver aberta para a comunidade. Tá certo? Não faz sentido ter universidade se não tem a comunidade perto. Muito obrigado, gente. Espero que ano que vem a gente possa fazer aqui de novo. Lógico. Eu também. Vamos fazer de novo. Contamos com a sua presença.